Você já parou para pensar qual é a peça que realmente dá vida ao seu computador? Sem ela, nada funciona, nenhuma tecla responderia e nenhuma imagem apareceria na tela. Essa peça é a placa-mãe. A placa-mãe é o coração de qualquer computador. É nela que todos os componentes se encontram para que a máquina possa funcionar de forma organizada. Se o processador é o cérebro, a placa-mãe é o corpo que conecta cada parte e garante que a comunicação aconteça sem falhas. Também chamada de motherboard, ela é basicamente uma grande placa de circuito cheia de conexões, trilhas e chips que permitem a interação entre processador, memória, armazenamento, placa de vídeo e periféricos. Sem ela, cada componente estaria isolado, incapaz de conversar com o outro. No centro da placa-mãe encontramos o soquete do processador. É ali que o cérebro do computador se encaixa, e esse soquete precisa ser compatível com a geração e o modelo do processador. Logo ao lado ficam os slots de memória RAM. Cada pente de memória se conecta a esses espaços, garantindo a agilidade necessária para que o computador responda rapidamente aos comandos do usuário. Quanto mais eficiente a comunicação entre RAM e processador, mais fluido é o desempenho. Outro ponto fundamental é o chipset. Ele funciona como uma espécie de central de controle de tráfego, organizando o caminho das informações que entram e saem do processador, da memória e dos dispositivos de armazenamento. É graças ao chipset que tudo circula de maneira ordenada, sem caos. As placas-mãe também contam com slots de expansão, conhecidos como PCI Express. São eles que permitem adicionar novos recursos ao computador, como uma placa de vídeo dedicada para rodar jogos ou softwares pesados, placas de rede mais avançadas ou até placas de som profissionais. Para guardar arquivos, programas e sistemas operacionais, a placa-mãe traz conectores de armazenamento. Os mais comuns são os tradicionais cabos SATA, para HDs e SSDs, mas os modelos mais modernos já incluem entradas M2 e NVMe, que permitem o uso de SSDs ultra-rápidos, capazes de carregar sistemas em questão de segundos. Outro detalhe essencial é a energia. Toda a força que vem da fonte de alimentação precisa ser distribuída e regulada. Para isso, a placa-mãe utiliza componentes chamados VRMs, que transformam a energia em voltagens estáveis para alimentar o processador e os outros dispositivos sem risco de queima ou instabilidade. Se pudéssemos enxergar a placa-mãe em funcionamento, veríamos um verdadeiro mapa de estradas por onde os dados trafegam. Esses caminhos são os barramentos, que conectam todas as partes em alta velocidade. Enquanto isso, o chipset atua como uma central de trânsito, decidindo a direção e o fluxo certo de cada informação. Na parte traseira da placa ficam as conexões externas. Ali encontramos portas USB para conectar teclado, mouse e outros periféricos, entradas de vídeo como HDMI e DisplayPort, saídas de áudio, além da porta Ethernet para a internet. Cada conexão externa é uma ponte entre o mundo interno do computador e o usuário. Resumindo, a placa-mãe é o alicerce que dá vida ao computador. Ela não apenas conecta as peças, mas organiza e coordena tudo, como um maestro regendo uma orquestra de componentes eletrônicos. Da próxima vez que abrir o gabinete e olhar para dentro, lembre-se, aquela placa cheia de detalhes e circuitos é o coração que mantém todo o sistema funcionando em perfeita harmonia. E agora me diz, você já sabia de todos esses detalhes sobre a placa-mãe? Qual parte você acha mais interessante? O soquete do processador, os slots de expansão ou as conexões de armazenamento? Se fosse escolher uma placa-mãe hoje, daria mais prioridade a desempenho, compatibilidade ou custo? Quero ver sua opinião nos comentários.